Pois é. Então a gente vai continuar pesquisando essas complementariedades em cada um dos casos. Na sequência, por favor, Isabela, fale do terceiro. É de novo uma ação penal? Isso. O terceiro caso é uma ação penal 694, que foi julgada recentemente, em maio. De 2017. Vamos lembrar que isso aqui vai ficar para a próxima. 2017, pela primeira turma do STF. Então, na verdade, essa ação penal é um desmembramento da Operação Sanguessuga, de 2012, né? Eu acho que investigava desvio de dinheiro utilizando para comprar ambulância e demais equipamentos médicos. Aí teve essa ação à parte contra esse deputado. Na verdade, na época não era deputado, né? A ação foi aceita, o Ministério Público denunciou pelos crimes de associação criminosa, fraude de licitação, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e a denúncia foi recebida em 2007. No primeiro grau de jurisdição, porque ele não era deputado. Aí quando ele virou deputado, os autos subiram para o STF. Porém, só foi ser julgado agora em 2017. Aí a primeira turma julgou procedente, condenando por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. E o efeito da condenação dele foi determinada a perda do mandato parlamentar. Isso em interdição para exercício de qualquer cargo público. Eles falaram que essa perda do mandato foi decidida com base no artigo 55, inciso 3º. Vai prever que perderá o mandato parlamentar que faltaram um terço das sessões ordinárias. Então eles vão falar que aí os ministros utilizaram esse argumento e entenderam que nesse caso, em vez de ser submetido ao plenário para decidir, a perda do mandato deve ser automaticamente declarada pela mesa diretora. Porque nos casos em que a governação exige mais de 120 dias em regime fechado, a declaração tem que ser automática, porque não tem como ele estar ao mesmo tempo exercendo o mandato e estar preso. Então eles vão falar, segundo leis da Constituição, diz com clareza que quem faltar mais de 120 dias ou um terço das sessões legislativas perde o mandato de declaração na mesa. E usando uma interpretação como sempre, essa é fácil, vai falar logo quem foi preso não vai poder, porque a pena dele foi de 12 anos, né? 120 dias, não vai poder ficar ao mesmo tempo. E eu esqueci de falar do meu voto, que no meu caso era segredo de justiça. Então eu não tinha um acordo. O único voto que eu achei disponível foi do Barroso, que a Camila falou também. Lembrando que até o próprio Supremo tem 60 dias para publicar o acordo, como aconteceu no mês passado, ainda está no ciclo, né, de publicação. Então o que a gente tem no máximo são os votos que avulsamente os ministros tenham compartilhado. Isso. Aí o Barroso falou que, embora a jurisprudência da STF se direcione no sentido de caber à Casa Legislativa a decisão sobre a perda do mandato, ele pessoalmente entende que, se tratando de perda privativa de liberdade, se faz necessária a perda automática. Porque, como eu já disse anteriormente, não faz sentido ele estar preso e cumprir o mandato. Isso, aí ele citou o mandato de segurança, falando assim que a competência para a imposição de regime fechado é do STF. A Câmara dos Deputados não tem poder sobre aplicação, logo ela não possui qualquer margem de discricionariedade. Ela vai apenas dar uma decisão vinculada pela perda do mandato. Foi só isso, não tinha mais. O grande perigo que a gente tem disso é o que, por exemplo, o ex-presidente do Senado fez, ignorar uma ordem judicial, considerando ela incompatível, desinteressante, e não cumprir. Imagina se um desse aí se recusa a ir à cadeia e toma guarita dentro do Congresso e usa a polícia judiciária, a polícia do Legislativo para impedir que a Polícia Federal ou a Polícia Civil vá cumprir a ordem, né, de prisão dessa pessoa. E fico aqui, termino o mandato do meu gabinete dentro desse edifício, ou etc. Uma contrapartida é essa questão do desacato, né, do descumprimento de ordem judicial, que poderia acarretar uma outra eventual investigação e condenação. Não tem mais o que falar do que eles falaram, porque não tinha mais volta. Mas pelo menos eles já justificaram com outro inciso do artigo 55, que fala da quantidade de dias que ele se ausenta efetivamente. Em vez dos casos anteriores, que eles falaram que pode vir se ausentar
porque a pena aplicada é de tanto, ou que a pena possível é de tanto. Aqui eles fizeram uma correlação direta. Tem essa pena, não vai conseguir cumprir a presença mínima, portanto, como consequência deve ser a perda do mandato. No seu foi o da namorada. Perdeu os direitos políticos, não foi? Não, mas na verdade eles fizeram essa ressalva no Donadão também, de que o afastamento dele seria mais 120 dias. Pois é, contando uma consequência lógica. Mas o principal argumento era a conexão da pena aplicada e a quantidade de dias faltantes para o mandato. E o argumento era que tinha mais dias de pena do que dias de mandato, sem ter feito a conexão imediata com a quantidade de faltas. Porque imagina, ele foi condenado no início de 2014. Eu sei que para isso aí provavelmente tem X dias, bastante de mandato ou um terço para ausência, mas é preciso contar um a um para ver se de fato iria acontecer. Posso começar assim? Pode, claro. Eu vou começar pela ação penal 470, que de fato é o maior caso da história, e fica até difícil você argumentar sem você ler todo o caso, que em si já é difícil de entender, né? Porque seria um verdadeiro feito você conseguir entender a ação penal 470. Mas vamos aos votos que foram a favor da primeira corrente, como foi dito, que diz que no caso de condenação criminal transitada e julgado, a perda deve ser declarada pela mesa da respectiva casa. Bom, mas aí tem um porém, só para estruturar a ideia, que tem que ser relacionado com crime de improbidade e tem que ser pena privativa superior a 4 anos, nos termos do artigo 92 do Código Penal. Bom, a segunda corrente, que diz que a cassação deve ser decidida pelo Congresso, ou seja, pelo plenário, deve votar e cassar o mandato. Bom, aí no voto do ministro Gilmar Mendes, ele se utiliza, como foi dito, ele diz que há uma verdadeira antinomia de normas, que diz que o artigo 55 diz que tem que ser uma competência do legislativo, e o artigo 15 diz que a suspensão ou perda dos direitos políticos com a condenação criminal transitada e julgada seria automático. Mas o fundamento dele é o seguinte, que se subtrai pelo substrato axiológico das normas constitucionais, entenda-se ética e moralidade política, aí ele fala da lei de probidade, fala da lei de ficha limpa, fala do artigo 37, parágrafo 4º, e do Código Penal também. Mas o fundamento contrário seria que o artigo 15 ele fala de uma regra geral, ou seja, a suspensão e a perda seria uma regra geral, enquanto o artigo 55 se aplica aos deputados e senadores. Então vejamos, a gente está vinculando a possibilidade de votar e ser votado, independente da circunstância, enquanto que o 55 é alguém que já foi eleito, já está exercendo o mandato. Vlad, a suspensão de direitos políticos não implica a cassação do mandato. As discussões estão girando em torno exatamente disso. Pode alguém sem direitos políticos exercer mandato representativo? Porque quando ele foi eleito, quando ele foi diplomado, quando ele foi empossado, ele estava em exercício de direitos. O problema é que entre o intervalo do início do mandato e o término do mandato, ele perdeu os direitos de votar e ser votado. Mas e o voto que ele recebeu antes dessa perda? Vai ser descartado? A gente vai chamar o suplente? A discussão está girando em torno exatamente disso. Para a vertente que entende que uma é consequência do outro, não pode alguém sem direito político exercer o mandato, significa uma perda automática. Não tem o que discutir. Para aqueles que acreditam que um está dissociado do outro, haveria a possibilidade de uma punição acessória. Os próprios parlamentares considerarem que aquele que perdeu direitos políticos não tem moralidade ou boa conduta de seguir representando a sociedade, já que se houvesse um pleito naquele momento, ele sequer poderia concorrer.
Então, o embate de ideias é exatamente isso. Se existe ou não existe a associação entre poder ser eleito e estar cumprindo o mandato. Bom, no caso do Nadon... Lembrando, desculpa, só porque a ação penal 470 coincide com casos de deputados. Então, todos têm mandatos de no máximo 4 anos. E as condenações também todas estão girando em 4 anos ou até, alguns casos, menos do que 4. Na discussão de senador poderia ser um tanto quanto diferente, já que o ciclo do mandato pode ser de 8. Isso. Bom, no caso do Nadon, como já foi ressaltado, teve o caso do Ivo Cassol, no qual o Barroso ele havia decidido dias antes que a perda de mandato cabe ao plenário da Casa Legislativa. Ou seja, no Donadon ele tinha argumentado o contrário. Ele mudou o argumento dele, mas na verdade não mudou. Foi a questão de dias. Você está levantando que foi casuísmo. Foi casuísmo, total. Ele não tem posicionamento fechado. E que a suspensão dos direitos políticos pelo STF seria inócua, pois os parlamentares estavam no exercício de novo mandato. Isso é uma particularidade, porque, como foi dito, ele foi condenado em 2014, quando já tinha eleição, já estava empossado. O caso tem lá 2007, depois tem eleição, e ele toma posse em 2010 para ficar até o término, o início de 2015, né? 1º de janeiro. Então, a discussão a diplomação do réu, segundo a ministra Carmen Lúcia, a diplomação impediria o trânsito julgado e não seria permitido, portanto, a perda do mandato. E aí eu fico meio em dúvida sobre o que vai prevalecer no final, porque uma hora eles interpretam a Constituição a partir do Código Penal, que a boa técnica hermenêutica não permite isso. Nem a boa técnica hermenêutica, né? Qualquer coisa pré-Kelsen, prêmio 922, já corta essa possibilidade. Então é muito difícil entender esses 3 casos e saber o que vai ser aplicado daqui para frente, sendo que uma coisa básica como essa eles não conseguem superar, né? Ao que parece, Marcelo, todo mundo está aqui, a minha visão é que o Supremo não está lá tão preocupado assim com segurança jurídica ou com produção de jurisprudência. Parece que está mais atento em ser um poder político que atende às demandas da sociedade. Então, de acordo com o clamor, de acordo com a pressão, ele cede no seu entendimento que deveria ser técnico para encontrar um malabarismo interpretativo, alguma forma de satisfazer a vontade ou essa gana, né, de punição ou de aplicação de um rigor maior para uns ou nem tão maior para outros. Mais uma vez o Supremo perde de vista o seu caráter contra-majoritário. Exato. Que está ali exatamente para produzir um farol de segurança, essa a referência independente de pressões que vejam. Eu acho que todos os cases que a gente trabalhou até o presente momento, isso está muito claro. O Supremo não tem consciência da sua condição como um órgão contra-majoritário. E como instituição, Sim. Porque apesar da ação penal 470 ter uma composição e o Donavan já ter outra composição, mudam 2 ministros, quem entra não está preocupado também em manter um padrão, em dar justificativa que realmente legitime a mudança de jurisprudência. E inclusive destacar o overruling. Exato. Por que está mudando? Estamos mudando por isso, por isso. Estávamos errados? Marque o entendimento. Mas na realidade é algo do tipo, troquei de roupa, troquei de entendimento. Ou como já dizia lá o Justice Holmes, depende do que é que essas pessoas comeram no café da manhã. E aí a gente nem está levantando suspeição ainda de filiação político-partidária e ideológica, mas nós não devemos esquecer de vista que esse grupo também pensa o caso, né, do lawfare, ou a possibilidade de utilização ou má utilização do judiciário para perseguição destes ou aqueles. Outra crítica que pode ser feita também, e já foi feita anteriormente, é que, de certo modo, vincularia o legislativo, porque seria uma mera função declaratória da mesa.
Só ratificar a decisão do Supremo. É outra crítica que pode ser feita também. Claro. Voltando àquele argumento que eu disse, que esses instrumentos foram incluídos na Constituição, bem provavelmente para reforçar o poder legislativo ante eventuais abusos, e não para ser mero ratificador de vontade do Executivo ou do Judiciário. Como o Supremo já falou, por exemplo, na reclamação 4335, transformar o órgão legislativo em espécie de assessoria de imprensa. Isso. Né, que é reduzir a função a nada. Bom, as minhas críticas são basicamente essas e reforçando um conceito básico de separação dos poderes, que acaba que redunda todos esses casos nessa questão de separação dos poderes, independência harmônica entre os poderes, que são independentes, mas são harmônicos, e acaba que eles não são tão independentes assim em certos casos, que a ponto de um poder vincular o outro, e é isso. E nesse último caso, eles retomaram o entendimento primeiro de que seria automático. Então, parece que está aberto o que pode acontecer daqui para frente. Ainda mais no caso da Lava Jato, com uma enxurrada, né? Centenas de parlamentares envolvidos em inquéritos, provavelmente haverão no mínimo dezenas de denúncias, a gente não tem como ter certeza, e aí na consequência haverá toda essa preocupação do que aconteceria com eles, porque certamente haverá um ciclo eleitoral antes do término do julgamento de todos os processos, muitos deles devem concorrer à reeleição, o perigo de muitos deles tentarem um acordo e eventual exílio, por assim dizer, ou alto exílio fora do país. Cargo executivo é de perda automática, né? Não precisa passar pelo legislativo. Quais são os casos de perda de mandato do executivo? Crime comum ou crime de responsabilidade? Não, portanto, porque no nos Mensalão casos... teve o prefeito de... É isso que eu estou comentando. Nos casos de crime de responsabilidade não tem nem o que discutir, porque a perda é consequência da declaração de incompatibilidade. Já nos casos do judiciário, a decisão técnica é de órgãos de cúpula, Tribunal de Justiça Estadual ou o caso, né, do Supremo Tribunal Federal. E aí deveria ser imediato, um como consequência do outro. Não tem um órgão, não tem um colegiado a ser protegido. O executivo, apesar de ter o chefe, um conjunto de ministros ou secretários, ele é quem comanda. Não tem um corporativismo, né, uma instituição a ser protegida caso ele vá para a cadeia. Até porque existe uma regra de sucessão e substituição em previsão na Constituição, se necessário. Depois dessa tanto de confusão que eles fizeram, na Câmara está tramitando uma PEC para a mudança do texto mesmo, que é do artigo 55 ou do 15? Do 55. E para tornar automática a perda do mandato nas hipóteses de improbidade administrativa contra a administração pública. Então, para reforçar essa ideia que o legislativo não é uma proteção para criminosos, mas somente o caso de improbidade administrativa. Os acusados e condenados de estupro, os acusados e condenados de homicídio, outros tantos crimes, quando tem também dezenas lá, ainda estariam protegidos. Me parece que tem duas PECs no andamento, uma no Senado e uma na Câmara. Mas aí seria pela improbidade ou forem condenados a pena de reclusão superior a 4 anos. Há 4 anos, definido para tanto. A gente tem que resgatar que o texto constitucional tem uma outra previsão correlacionada a isso, sobre processar ou não processar. A previsão inicial do texto constitucional era que o Supremo e outros, né, só poderiam receber a denúncia depois de previamente autorizado pela respectiva casa. Uma emenda constitucional inverteu, permite que o processo inicie, mas que a casa possa reverter, né, suspender o andamento do decurso do processo até o término do mandato. Então essa questão tem esse paralelismo.
o legislativo poder interferir na atuação do judiciário. Aqui, o que a gente está discutindo é a execução da pena e efetiva consequência da perda dos direitos políticos e, no outro caso, o andamento do processo. Exatamente, professor. Mais alguma coisa? Uma questão que eu gostaria de ressaltar é a questão do regime fechado. Sim. Isso, do regime fechado, eu não entendo por que eles se pautaram somente nessa questão do regime fechado, porque não está escrito na Constituição. Não, mas provavelmente por essa compatibilidade de comparecer ou não às atividades parlamentares. Porque no regime semiaberto ele pode, desde que tenha alguma atividade, exatamente, no horário comercial, a possibilidade de comparecer. Mas de fato isso seria uma interpretação muito extensiva. Sim, eles estão de fato buscando uma ferramenta para encontrar a aplicação da suspensão ou perda do mandato, imediata. Eu não lembro quem foi exatamente que falou, mas falou, na Constituição está escrito assim, é literal, e a gente não pode emendá-lo. Então, apesar de eu não concordar, é literal. Ele se submete à Constituição nessa hora. Que nos casos que muito interessam, ele saca a mutação do bolso e agora... E muda a interpretação própria. E muda o texto, inclusive, na leitura dele, e por aí a coisa vai. Inclusive no mandado de segurança, se não me engano, que foi do Cassol, ou não foi do Donadon? Não, foi do Donadon. O deputado que fez esse mandado, ele se pautou na mutação constitucional do artigo 55. Aí quando eu li aquilo, eu lembrei do Fábio fazendo aquela enorme crítica no nosso encontro passado, porque é um pouco risível essa argumentação de que houve uma mutação constitucional. O problema é que o argumento da mutação se popularizou e criamos uma vulgata. Qualquer coisa, o Supremo volta a alegar isso. O que é algo muito curioso, porque a gente não vê isso mais na doutrina alemã, pelo menos pós-lei fundamental de Bonn. Isso. De fato, aqueles países, sociedades que adotam uma visão positivista, não dá tamanha liberdade para o legislativo, para o judiciário fazer mutações. No fim das contas, então, a gente não sabe qual que é o entendimento. Para avaliar. Como sempre, não tem entendimento. Mas está claro que há, com alguma frequência, até em curto intervalo de tempo, mudança de entendimento. Inclusive também do foro. Mudam caso a caso. Pois é, isso você levantou, é um possível tema de discussão. Nós temos deputado mineiro, foi ex-governador, também envolto num mensalão, né, mas do respectivo partido dele, que também renunciou e o processo veio para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, saindo do Supremo Tribunal Federal. Eles Então ficaram falando que decidiu eles fazer. tinham que arrumar uma solução, alguns deram solução de ser até a efetiva denúncia, ou então, enfim. Mas chegar à mesma conclusão, eles só passaram para frente. Depois decide, depois decide. Em um outro caso, ao que haja clamor maior. Por agora deixa enrolar. O Supremo ele tem se mostrado muito articulista. Ele, à medida que a pressão aumenta, ele decide e ele faz isso na própria escolha da pauta dele. Né? E hoje, essa semana, né, ou essas semanas, tem se discutido como o Supremo se sente pressionado pela pauta do Ministério Público, que faz denúncia, que pede operações, ou etc., como se o Supremo também não tivesse o hábito de fazer isso, né, de marcar sessões extras ou de adiar julgamento exatamente para conveniência, com mais ou menos pressão da opinião. Okay. Por hoje, então, vamos ficar por aqui. Muito obrigado. Foi muito bom. Ótimo. Então depois a gente manda o número das ações para o próximo encontro. Tá.